A gente podia caminhar aqui, para concluir por causa do nosso tempo, pegar alguns desses tópicos da estrutura que nós temos em cada livro, e uma pergunta que eu acho que pode ser interessante a gente responder aqui é: como é que eles identificam quem é que foi o autor? Como é que eles identificam o propósito? Enfim, eu queria que você escolhesse, Gedimar, para a gente, 2 desses tópicos da estrutura e nos dissesse, então, como é que os autores chegam a uma conclusão de qual é a resposta para essas informações. Bom, Sauer, então eu vou escolher 2 tópicos aqui, tendo em vista que há outros, né, nos livros, para então responder essa questão. Vou escolher o tópico autoria e vou escolher o tópico data, né, que são aí basicamente uma sequência. Né? Como que eles percebem isso, Sauer? É importante a gente ter em mente 2 termos, né, que não estão presentes no texto, mas que os estudiosos usam, que é nada mais uma evidência interna. O que é uma evidência interna? É quando você extrai do próprio texto uma informação histórica. Então, por exemplo, quando a gente pensa em autoria, né, nós percebemos ali no texto de Efésios, por exemplo, que ali está explícito que Paulo escreveu porque ele mesmo se coloca como autor. Então, isso é uma evidência interna, tá certo? Agora, o que se refere a uma evidência externa? Né? É quando você capta uma informação, mas essa informação ela não está no texto, mas sim nos documentos adjacentes, documentos históricos da época, né, alguma informação ali do período, né, que você observa no estudo. Então, são fontes extra-bíblicas. Né? Então, assim, basicamente, eles chegam a essas conclusões por meio desses 2 enfoques, evidências internas e evidências externas. E aí eu gostaria só de citar aqui um exemplo, né, de cada tópico que eu escolhi, porque basicamente, por exemplo, na autoria, ele apresenta o autor do livro, né? Então, no caso de Efésios, eles vão dizer: alguns defendem que Paulo não foi o seu autor, pois a carta é muito semelhante ao texto de Colossenses. Olha só, eles estão comentando sobre a autoria, está explícito, né, Sauer? Está explícito no texto que foi Paulo. Aí, como é que os autores negam? Eles vão comparar, né, Efésios com Colossenses, ou seja, aí eles estão indo para a parte externa. Né? E aí vão dizer, são muito semelhantes e, portanto, não é Paulo. Tá certo? Então, essa é uma abordagem da autoria que eles fazem muito, viu, Sauer? Todo tópico, eles não só os críticos, trazem... né, fazem. Exatamente. Eles trabalham e trazem para nós o que os estudiosos falaram, defenderam sobre todos esses tópicos, e aí eles dão as posições deles. Né? Então, esse aqui é um caso. Qual que é o retorno deles, né? A posição deles? No entanto, temos uma evidência interna, onde Paulo se apresenta como autor da carta. Então, a gente percebe isso no capítulo 1, verso 1, e no capítulo 3, verso 1. Esse é um ponto aqui, respondendo a sua pergunta. E sobre o outro tópico, né, apenas de curiosidade para quem nos acompanha, a data. Basicamente, apresenta o local e o ano, né, que o autor escreveu, né, a data e o local. Então, o que eles escreveram aqui, Sauer? No caso de Efésios, Paulo se encontrava preso. Então, olha só. Para perceber o local onde Paulo estava, eles partiram de uma evidência interna. Né? Então, isso aparece no capítulo 3, verso 1, e no capítulo 4, verso 1. Então, isso levou os estudiosos a defender que essa carta ela foi escrita por volta da década de 60, né? Do ano 60, ali do primeiro século. Certo? Tendo em vista uma evidência interna. Agora, há outra posição. E eu acho isso muito curioso. Para aqueles que negam a autoria paulina, é uma data totalmente outra. Então, o texto foi escrito entre 70 a 90, ou seja, não tem nenhuma uma coisa mais objetiva, é entre um ou outro. E aí, 70 a 90 tem bastante tempo, né? Então, assim, só para vocês terem noção de como que eles trabalham isso. É um tópico, eles consideram as informações históricas do próprio texto, presente no próprio texto, mas também consideram informações presentes, por exemplo, em textos históricos, que são os apócrifos, né, que como a gente caracteriza, né, os apócrifos como textos históricos, então tem informações ali, tem informações do próprio contexto romano, grego, etc. e tal. Então, com o contato dessas fontes, eles constroem
respostas e reflexões sobre cada tópico e, por conseguinte, para cada livro bíblico. Muito bom. Eles trazem ali a argumentação das pessoas, dos críticos, muitas vezes dos liberais ali, trazem as principais posições sobre o texto, que às vezes nem são necessariamente posições de liberais, né? Dá para ser debate ali, dá para ter debate entre conservadores também, mas eles trazem a argumentação deles de por que eles pensam que a melhor resposta seria essa ou a mais plausível. Isso é muito legal, porque isso nos ajuda a ter uma noção do dilema que existe para responder cada um desses tópicos, mas nós chegamos ao fim com um guia, né, com um norte ali, para que a gente siga, inclusive possa passar para a igreja, possa passar para outras pessoas. Isso é muito legal.